Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Bom, hoje eu vou trazer um assunto sobre esse livro aqui que eu li há um tempo atrás, gostei bastante dele, é do Gustavo Cerbasi. O nome do livro, A Riqueza da Vida Simples. Aqui, Gustavo Cerbasi, ele costumava falar aqui nesse livro, deixou escrito e registrado as fases que ele passou na sua vida, desde uma mudança da capital para o interior. Quando ele escreveu esse livro aqui, ele estava morando em São Roque. E ali ele foi listando algumas coisas que ele considerava uma riqueza em uma vida mais simples em relação à vida que ele tinha anteriormente. Eu separei algumas anotações aqui, hoje eu deixei aqui na minha frente, fica mais fácil de estar parando ali para ver alguma coisa, para não esquecer de nenhum ponto importante que eu considero desse livro. Afinal de contas, esse livro aqui, ele traz vários ensinamentos muito interessantes. Desde o planejamento da casa dele, que para quem não segue ele, não sabe ainda, nunca viu, deve seguir aí, busca Gustavo Cerbasi, você vai ver que ele teve na verdade um planejamento muito bom naquela casa. Era uma casa, bem resumida ali um pouquinho da história do livro, uma casa de temporada de férias, algo assim. Apareceu a oportunidade para compra, um valor bacana, acessível, e no meio do caminho, Gustavo Cerbasi acabou fazendo algumas melhorias nesse ambiente. Entre essas melhorias foi a sustentabilidade da sua casa. Então ele colocou ali energia solar, tratamento de esgoto e fez um reaproveitamento de várias outras coisas ali dentro do terreno. É um terreno de chácara, uma chácara bem grande, né? Acho que não chega a ser um sítio, mas é bem interessante. Vou deixar vocês conferir o restante do livro, mas algumas informações, alguns pontos que eu considero de muita importância nesse livro e muito valioso. Primeiramente é um ensinamento que ele traz sobre você ter a capacidade de aproveitar uma vida mais simples, não deixando de lado ali as coisas boas, tecnologias e conforto. Não, pelo contrário, é possível ter uma vida simples, com conforto, com tecnologia, uma vida bem mais tranquila, inclusive. Na época da mudança do Gustavo para São Roque, ele citava que os filhos deles, né, do casal, ainda eram pequenos, então eles tiveram ali algumas adaptações, óbvio, né? Uma família se mudando para outra cidade. O clima de São Roque é diferente do clima da capital. Mas mesmo assim ele cita quão grande foi a diferença que ele percebeu nas crianças, na qualidade de vida. E ele até diz aqui de forma muito clara que a riqueza é um bem que não consiste em somente acumular dinheiro. É possível ter riqueza, conforto, dentro de um tempo livre, de momentos melhores com a família, comendo melhor, em um ambiente confortado e longe dessa loucura dos grandes centros urbanos. Então, esse é um dos pontos que é de suma importância. Parece bem óbvio isso, né? Só que a gente, na correria do dia a dia, eu mesmo já me peguei ali deixando de aproveitar muitas coisas. Como vocês já sabem, eu tenho aqui dois meninos pequenos e muitas vezes eu deixei de aproveitar um pouco mais eles com preocupação, correria, receio da cidade grande, que a gente acaba ficando muito ligado, muito elétrico e não aproveita de fato as coisas, né? A vida, ela não para você sonhar, para você viver, para você ter novas experiências. Não, tá tudo acontecendo. Então, se você não aproveitar, você acaba deixando a vida passar, e os momentos que realmente importam, esses momentos de conexão, de grande ligação com a sua família, por exemplo, um almoço com todos na mesa, bons assuntos, um ambiente confortável, ele acaba passando e passa muito rápido, passa despercebido e a gente nem vê. Quando se dá conta, se é que alguns se dão conta, né? Já foi, já passou, é tarde, infelizmente. E ele fala uma coisa interessante sobre viver uma vida simples. Viver uma vida simples é basicamente tirar ali o consumo excessivo, aquele consumo
a todo custo. Poxa, eu preciso ir no shopping essa semana, esse mês eu não fui no shopping ainda. Nossa, como que eu não fui ainda passear? Nossa, eu fui lá, passei, mas eu não comprei uma blusinha, uma camisa, se for os homens aí, né? Uma camiseta. Eu não comprei um kit de treino e tal. Aqui vira aquele consumo excessivo, né? Quando é uma coisa necessária ali pro seu dia a dia, uma necessidade para um evento casual, enfim, até vai, é aceitável. Mas em alguns momentos a gente acaba tendo compras que são um impulso muito grande, né? Tem gente que é viciada ali em comprar na Shopee, nem tem necessidade, mas vai dar certo aqui na minha casa e tal. E mesmo que às vezes tenha necessidade, você tem que acabar pontuando ali, ponderando o que é realmente sua prioridade nesse momento, né? Afinal de contas, para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, pelo menos, o dinheiro é finito. Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção sobre o consumo excessivo, né? Aquele consumo compulsivo. Então, esse é um ponto que a vida simples lhe trouxe mais tranquilidade e tirou esse consumo extremo que ele considera algo ruim, inclusive, porque a pessoa fica direto naquilo, coisas que às vezes nem se usa ou não tem tanta importância para o dia a dia, acabam atrapalhando quem deseja viver uma vida mais simples, sem muita dor de cabeça, sem tralha guardada, sem muitos itens para ficar mexendo ou trabalhando. Esse é um outro ponto muito interessante desse livro. Tem 2 pontos no livro também que eu gostei bastante, me chamou muita atenção. Um deles é a atenção que o autor ele traz pro livro, para o leitor, tentando despertar ali aquela visão de que você não precisa comprar nenhum objeto, nenhum bem para impressionar outras pessoas, né? Ou comprar por status, por exemplo. A vida simples ela se baseia em uma vida onde você não precisa ficar impressionando ninguém, não vive de aparência, não vive por status. Isso é algo que de fato atrapalha você ter uma vida simples. Embora baita de uma casa que o Gustavo tem, até um tempo atrás ele tinha o áudio, não tenho visto se ele ainda está com ele, era até embaixador da marca no Brasil, e era um carro elétrico, uma nave, uma máquina, só que era o consumo da família, um dos luxos que ele pode se dar o direito a ter. E ainda assim ele cita que no estilo de vida dele, por exemplo, ele poderia ter muito mais gastos, despesas, consumos desnecessários. E ele acaba cortando esses consumos e trocando, por exemplo, vou dar um exemplo de um consumo aqui que a gente pode trocar, aquela lista de assinaturas de streaming, por exemplo, Netflix, Disney Plus, Amazon Video, e troque isso, em vez de você ficar assistindo série, vai sair com a sua família, com seus filhos, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa ou esposo. Isso é uma troca inteligente, é uma vida mais simples. Não significa que ao sair você não vai comer boas comidas, passear em bons lugares. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Cortando despesas desnecessárias para viver uma vida focada em algumas coisas, né? Menos coisas, porém uma vida muito mais saudável, podemos dizer assim? Acredito que sim. E muito mais feliz por consequência, tá? É mais do que provado, tem diversos estudos aí na internet, se você quiser, basta procurar aí. As pessoas, desde que começaram a consumir internet com muita frequência, né, com mais frequência, e deixar de lado as atividades físicas, os contatos físicos, temos visto uma quantidade significativa de pessoas com doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, e aí vai, né? Só o começo. Então, esse tipo de coisa da vida simples, ela traz, de fato, uma paz para quem está vivendo isso. Ele deixa de lado muita coisa online e prioriza muita coisa presencial, né? O contato físico, tete a tete, né? Como alguns gostam de dizer. Outro ponto é o planejamento financeiro consciente. Ele cita no livro que você ter ali um planejamento financeiro que é eficiente de fato, não é só cortar gastos. Veja só,
Eu posso ter um streaming, não tem nada a ver, eu posso assistir ali o meu Netflix ou a minha Amazon Video, não tem nenhuma proibição contra isso. Pelo contrário, num momento tranquilo ali, você tá relaxando, tá deitado, você assiste. Você ali com alguma companheira, né? Os filhos, a família, enfim. Você assiste, acaba assistindo e um tempinho mais ameno, né? Depois de comer, barriguinha cheia, tem coisa melhor. Você relaxar nisso daí. Porém, isso não é tudo, tá? É preciso, além de economizar, você direcionar o dinheiro para o que realmente importa. Veja só, eu tenho hoje 2 filhos pequenos. Por um tempo da minha vida eu tive um carro muito simples, básico, não tinha nada de opcionais no carro. Meu carrinho sempre foi um Uno. Assim que chegou meu primeiro filho, eu continuei um tempo com o Uno e comecei a ver a necessidade de algumas coisas. Como a minha esposa dirigia com o menino, o primeiro filho, na maior parte do tempo, era ela que estava com ele, eu estava trabalhando, com exceção do fim do dia e finais de semana, mas consultas em geral ela que ia, e foi em muitas consultas do primeiro filho. E com isso eu fui vendo a necessidade de alocar melhor o meu gasto, cortar despesas que seriam desnecessárias naquele momento ou de pouco proveito e alocar o meu patrimônio, o meu dinheiro para um bem que fosse mais produtivo e trouxesse mais conforto à minha família. No caso do carro, o que eu fiz? Eu passei o meu carro simples, o meu Uninho, tanque de guerra, e peguei um carro completo, com ar, vidro, direção, trava. Afinal de contas, nessa altura do campeonato, a minha esposa já estava gestante do segundo filho. Então, veja só, a praticidade. Eu moro em uma cidade grande, não sou da capital de São Paulo, mas é uma cidade grande aqui do interior, né? É uma mini São Paulo. Vamos ver, quem sabe aí. Adivinha, deixa aí nos comentários qual que é a cidade que você acha que eu tô falando. Mas, de fato, precisava na hora de colocar os meninos na cadeira que o vidro rapidinho subisse ou descesse o vidro de trás, que o carro trancasse ali de forma mais simples e fácil, tanto por dentro quanto por fora, e que de fato ele tivesse o ar-condicionado. Isso era um ponto de extrema importância. E foi isso que eu fiz, busquei um carro assim, proporcionei isso à minha família e eu não cortei mais gastos. Pelo contrário, eu aloquei parte de um dinheiro em outra área que eu estava tendo necessidade naquele momento. Então, na minha opinião, esse é um ponto de gasto inteligente. Você alocação inteligente, melhor dizendo. Você aloca parte do seu dinheiro, do seu patrimônio, em algo que realmente você esteja precisando naquele momento. E não só por um momento, inclusive, tá? É por um momento mais longo. Então esse é um ponto muito interessante que o livro trouxe essa reflexão para a minha vida. E finalizando já esse vídeo, vamos caminhando para a parte final. A vida equilibrada e a saúde é o ponto que esse livro ele mais deixa claro, sabe? É possível a gente conseguir, claro, não 100% em tudo, em todo o tempo, mas deixar muito equilibrado, uma vida saudável, uma vida com qualidade, alimentos saudáveis, momento de qualidade com a família, conforto, e seja conforto com o carro que você leva o filho para a escola, o carro que você vai ao trabalho, ou seja, de moto, enfim, a sua casa, uma cama confortável, um sofá confortável, uma área de descanso. Eu não sou de ficar tanto no sofá aqui em casa, porém eu tenho uma área que eu sento e relaxo, e não é no meu sofá. Então essa área, na minha opinião, tem que ser uma área de conforto. Eu passo o pouco tempo que estou na minha casa nesse lugar. Então como é que eu vou colocar um lugar mal feito, mal organizado, mal arrumado, mal acabado? Embora eu more em uma casa simples, eu tento sempre trazer o conforto para a minha realidade, para o que eu vivo hoje. Claro, eu tenho uma casa simples, não adianta eu querer botar uma BMW na garagem, ar-condicionado inteligente em toda a casa e andar aqui sobre um tapete de veludo. Não é isso que nós estamos tratando nesse vídeo. É aquele conforto que você consegue usar e, claro, dentro da sua realidade. Esse ponto fica muito claro no livro também e eu acho muito importante e interessante. O investimento. Um ponto muito interessante é o investimento a favor da vida simples. Luiz, como assim um investimento a favor da vida simples?
procure sempre investir em segurança e liberdade. Veja só, não adianta você estar seguro, isolado do mundo, de tudo e de todos. Isso não é segurança, é solidão. E ao mesmo tempo, não adianta você estar num lugar próximo de todo mundo se você não tem tempo para aproveitar essas pessoas, ou se você não tem a segurança para se locomover até o local de contato, de encontro com essas pessoas. Então, procure investir, fazer investimentos que te ajudem, né, a construir a sua liberdade e a sua segurança. São duas áreas diferentes, mas que ambas andam ali e se encaixam como engrenagens umas nas outras. Então, é preciso que esses dois estejam sempre alinhados para se ter uma vida de sucesso, no meu ponto de vista. Tá certo? E por último, para encerrar esse vídeo, reveja e, se for necessário, redefina na sua vida o que é sucesso. Entenda, Gustavo Cerbasi deixa isso muito claro nesse vídeo e eu acredito nisso também. Sucesso não é o que a sociedade aí fora, o que as pessoas, o que os artistas dizem que de fato é. Sucesso não é só isso. Sucesso é ter uma vida boa, uma vida que tenha sentido para você, que traga conforto para você e para os seus. Esses padrões na sua vida, você vai ver que de fato você está alcançando sucesso. Afinal de contas, isso traz um mix de sentimentos junto com as consequências que você tem ali o prazer de realizar as coisas, tá bom? Não é só conquistar, é realizar e usufruir dessas conquistas. O livro traz esse ponto, é muito interessante isso daí, eu gosto bastante desse ponto no livro. É muito interessante que o livro ele estimula quem está lendo a fazer escolhas de vida que esteja alinhada com seus princípios e valores. Veja só, se eu não bebo, não fumo, não sou briguento, não falo palavrão, por que raios eu vou morar, por exemplo, ao lado de um bar? Se eu tiver a opção de escolher, né? No lado de um bar, aquele risca-faca do interiorzão que o pessoal é falando palavrão, é cheiro de pingo o tempo inteiro e a bagaceira comendo solta. Não faz sentido, galera. Não faz sentido. Então, hoje, eu não tenho como escolher isso. Eu não tenho como escolher todas essas coisas que eu falei para você. Lembra que eu disse? Não dá para se ter tudo 100% do tempo e nem por muito tempo, né? Hoje eu tenho tudo a 100%, mas vai ser por um curto período de tempo. A gente tem que estar sempre equilibrando as coisas, balanceando as coisas. Mas do momento que você começa a planejar uma vida simples, entende o segredo que tem por trás das suas conquistas em uma vida simples, você entende que as suas escolhas têm um poder muito grande de mudar e influenciar a sua vida futura. Veja só, se eu abro mão de comer hambúrguer, hot dog todo fim de semana, fazer alimentação sem controle ali de gordura excessiva, comer muito sorvete, bala, doce, chocolate, enfim. Se eu abro mão de tudo isso, minha vida pende a ser mais saudável, né? Ela pende a esse lado. A chance de eu ter uma doença mais grave no futuro, de eu ter uma imunidade muito fraca, ela diminui bastante. Se eu abro mão de uma vida com a minha espiritualidade bem controlada, é bem provável que a minha conexão com o Criador ela esteja ok. E isso traz uma paz e um conforto que, na minha opinião, é de suma importância. Eu preciso estar conectado em alguma parte do meu dia com o Criador, seja por um pequeno período de tempo, mas eu preciso sentir Ele próximo de mim, ou que eu esteja agradando Ele, que eu esteja fazendo o que é certo, não o que as pessoas querem que eu faça. E quando você começa a entender isso, começa a entender que as suas escolhas são de extrema importância para o seu futuro, você começa a priorizá-las acima de qualquer coisa. Você não vai abrir mão de uma boa alimentação a troco de comida lixo a todo custo, o tempo inteiro. Não vai, você está vivendo uma vida melhor. Você não tem mais problema com azia, não tem problema com espinha, não tem problema com imunidade baixa, o tempo inteiro com a rinite atacada, gripe, dor de garganta, qualquer outra coisa do tipo ligada a um corpo mais inflamado. É óbvio que você vai querer manter uma boa alimentação, por mais tentadora que seja.
Não tem sentido, não tem o mínimo sentido. Você começa a treinar jiu-jitsu, fazer muay thai, academia, levantando, puxando peso. Você não vai querer parar e voltar a ser sedentário, preguiçoso, que você não aguenta subir um lance de escada. É óbvio, isso é uma coisa muito simples. E você pode escalando isso daí para as outras áreas da vida. Você vai ver que isso faz sentido quando se aplica em outras áreas também, tá bom? Eu dei exemplos aqui bem simples, bem toscos até, de tão simples que são. Porém, você pode aplicar dentro da sua realidade e eu acredito que você pode ter sucesso seguindo esses assuntos que falamos neste vídeo. No final, eu indico que vocês leiam esse livro, A Riqueza da Vida Simples. Sim, indico muito. Independente da situação que você esteja agora na sua vida, se você é um rapaz novo, um jovem, ou se você já é um jovem adulto, né? Um pai de família mais velho, enfim. Esse livro ele vai trazer boas reflexões a você e com certeza vai trazer vários aprendizados, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e infelizmente ele chegou ao fim. O meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Até breve, tchau, tchau.